O continente estéreo da Antártica guarda muitos segredos e, por essa razão, se tornou a base para pesquisas científicas. Vários especialistas, incluindo Elon Musk, têm se ocupado tentando desvendar seus mistérios. Recentemente, a verdade por trás do continente foi descoberta e, pelo que o CEO da SpaceX revelou, a nova descoberta desafia tudo o que se sabe sobre essa vasta extensão de terra gelada. Então, qual é o último detalhe que Musk e sua legião de cientistas descobriram sobre a Antártica? Bem, falaremos mais sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. A Antártica é um deserto de gelo incrivelmente severo e isolado, mas também acontece de estar no polo sul da Terra e é o nosso quinto maior continente. Sua natureza misteriosa é a razão pela qual assentamentos de pesquisas têm escolhido povoá-lo. Em média, e apesar do desaparecimento repentino de algumas pessoas, cerca de 1.000 a 5.000 pessoas podem ser encontradas no continente a qualquer momento. Para um continente maior que a Europa ser quase inabitável, os cientistas há muito tempo estão convencidos de que ele guarda muitos segredos. Então não é surpreendente que Elon Musk tenha entrado na conversa. O entusiasta da ciência vive para desvendar mistérios e alcançar o impossível. Seu trabalho na indústria e em grande parte inexplorada da exploração espacial, especificamente em Marte, demonstrou sua curiosidade pelo desconhecido, o que é mais misterioso do que um grande continente de gelo. Elon gosta de fazer parte da conversa e, considerando o quão pouco ele sabia sobre o continente no passado, o empreendedor serial investiu em meses e meses de pesquisa que levaram a várias descobertas chocantes. No entanto, a descoberta mais recente, e a que será abordada neste vídeo, é envolta em uma pergunta muito intrigante sobre o passado do continente. A Antártica sempre foi um deserto gelado? Tudo começou quando alguns cientistas descobriram uma amostra de DNA de 1 milhão de anos no continente. Esse DNA foi descoberto no Mar da Escócia, localizado ao norte do continente. O antigo material genético descoberto foi extraído das profundezas de cerca de 178 metros abaixo do leito do mar e, embora não seja conhecido como um fato, cientistas mencionaram que ele pode ter sido originado de um grupo de fitoplânctons conhecidos como diatomáceas. Esse material é tão antigo que agora é o mais antigo DNA marinho encontrado em sedimentos do fundo do mar. Apesar de não sabermos muito sobre o DNA ainda, isso foi um divisor de águas, pois tornou-se a base da ideia de que a Antártica passou por várias transformações para se tornar o que é hoje. Depois que o DNA foi descoberto, cientistas sabiam que havia mais evidências a serem encontradas. Então, um grupo deles partiu para descobrir mais provas de que o continente era mais habitável no passado distante e passou por uma série de mudanças radicais. A missão envolveu encontrar fósseis de plantas ou animais que existiram milhões de anos atrás. Apesar da dificuldade de chegar ao continente, os cientistas estavam dispostos a dar tudo de si para alcançar essa parte específica do continente relevante para a pesquisa. Eles voaram para a América do Sul e enfrentaram uma viagem turbulenta de 5 dias através de um dos mares mais mortais da Terra, a Passagem de Drake. Ao chegarem à costa, partiram para a ilha James Ross para começar sua busca e, depois de semanas de pesquisas e classificação sistemática de rochas, encontraram o que procuravam. Os cientistas encontraram toneladas de fósseis de criaturas marinhas, dinossauros e aves que viveram há cerca de 71 milhões de anos, no final do período Cretáceo. Além dos grandes animais, também descobriram as asas fossilizadas de uma espécie de besouro que viveu há cerca de 20 milhões de anos. Mas o mais extraordinário foi a descoberta de células de esperma de 50 milhões de anos em um casulo de uma espécie extinta de verme. Essas descobertas mudaram tudo, porque embora ainda precisassem realizar mais análises dos fósseis, os cientistas começaram a aceitar uma nova teoria. Eles estavam começando a acreditar que o deserto gelado já foi uma floresta tropical com vegetação exuberante e árvores tropicais, pois que outra teoria poderia explicar a presença de restos de dinossauros e aves no continente?
Mais descobertas ao longo do tempo solidificaram sua posição e uma delas foi a descoberta de uma enorme colônia de reprodução de peixes de gelo em 2021. Alguns cientistas descobriram a maior colônia conhecida de reprodução de peixes no mar de Weddell, na Antártica. A colônia, que continha 60 milhões de ninhos, foi encontrada a mais de 400 metros abaixo do nível do mar, perto da plataforma de gelo Feuchtner. Através do sistema de câmera rebocada usado, os cientistas puderam deduzir que a colônia foi criada por uma espécie de peixe de gelo conhecida como Neopagetopsis inoar. A descoberta da colônia foi uma indicação de que a vida existiu no planeta antes de ser congelada. Outra prova foi a descoberta de esponjas sob o gelo do continente em 2021. Alguns geólogos estavam perfurando através do gelo e, de repente, atingiram uma rocha. Nenhum deles percebeu nada até um cientista ver o vídeo que havia sido feito durante o processo. Os cientistas descobriram organismos esponjosos na rocha. Era estranho o suficiente que havia esponjas prosperando sobre as camadas de gelo, mas ainda mais estranho era a realidade de outros organismos vivendo na mesma rocha. Porém, havia ainda mais surpresas pela frente, porque em junho de 2022, alguns cientistas notaram uma fenda na plataforma de gelo Larsen, na Antártica. E devido a descobertas anteriores, eles supuseram que um rio corria sob o gelo. Então, para confirmar, perfuraram através do gelo, como tinham feito durante anos, e em vez de encontrar um rio com apenas um ou dois organismos, eles descobriram um ecossistema inteiro. Os organismos encontrados eram crustáceos semelhantes a camarões nadando a cerca de 487 metros abaixo do gelo. Os cientistas decidiram não perturbar o ecossistema, então optaram por estudá-lo de longe. Mas os organismos não eram as únicas coisas enterradas sob o gelo do continente. Em uma descoberta recente, cientistas descobriram uma cordilheira com cerca de 1.200 quilômetros de largura e uma altura de 3.000 metros, um terço da altura do Monte Everest. Cada centímetro dela estava coberto de gelo, e a descoberta foi feita devido às anomalias gravitacionais que foram detectadas ao passar por aquela região. Até hoje ninguém viu a montanha fisicamente, mas as leituras gravitacionais e magnéticas indicam que ela ainda está lá. Para algo tão grande ser completamente enterrado sob o gelo, mostrava que quando fosse removido, muitos segredos seriam revelados. Mas como era um assunto perigoso tentar remover as camadas de gelo, decidiram fazê-lo virtualmente. Os pesquisadores usaram dados da Agência Espacial Europeia sobre a gravidade total da Terra para medir as mudanças que ocorreram no continente. Com a ajuda dos dados obtidos da agência e de outros satélites, eles conseguiram remover virtualmente o gelo da Antártica, o que permitiu que eles vissem um leito rochoso sob o gelo. E ali eles viram provas do passado do continente, quando ainda fazia parte do supercontinente Gondwana. E Gondwana existiu há cerca de 180 milhões de anos e era composto pelos atuais continentes do hemisfério sul. Embora a remoção virtual do gelo fosse apenas uma simulação, foi suficiente para mostrar como a Antártica costumava ser. Com todas aquelas descobertas como prova, não havia dúvida de que estavam no caminho certo. Mas isso também levou a outra pergunta: o que causou as mudanças? De fato, a evolução ocorreu ao longo dos anos e até a parte da Terra em que vivemos atualmente passou por algumas mudanças importantes, mas uma modificação tão drástica quanto a que ocorreu na Antártica deve ter sido causada por algo muito grande. E para isso, os cientistas apresentaram duas teorias. A primeira teoria foi que o gelo se formou como resultado da mudança climática global. De acordo com cientistas, nos períodos anteriores à era Cenozoica, a Antártica era muito mais quente e tinha vegetação diversificada. A temperatura média do continente variava entre -1 e 10 graus Celsius. E os dinossauros viveram confortavelmente no continente. Mesmo depois que os asteroides mataram todos os dinossauros e outros mamíferos, o continente permaneceu sem gelo. Mas tudo mudou cerca de 34 milhões de anos atrás, quando as temperaturas globais caíram em média 5 graus Celsius e isso levou ao congelamento do continente. Apesar de, como parece, a mudança de temperatura não foi drástica, tudo começou há cerca de 66 milhões de anos atrás, na era Cenozoica.
O nível de dióxido de carbono diminuiu constantemente durante esse período e, de acordo com os cientistas, uma vez que os níveis de CO2 caíram abaixo do nível crítico, a temperatura ficou mais fria e isso levou à formação de mantos de gelo e glaciares que congelaram o continente. Por mais válida que essa teoria parecesse, não havia provas para sustentá-la. Então eles apresentaram uma segunda teoria, que era o congelamento do continente devido a mudanças drásticas nos padrões da circulação oceânica. De acordo com a teoria, a passagem de Drake, que conecta a ponta sul da América do Sul à Antártica, aprofundou-se repentinamente cerca de 35 milhões de anos atrás. Isso levou a uma reorganização total da circulação oceânica, e essa mudança aumentou a separação da massa terrestre antártica da América do Sul, o que levou à formação da grande corrente circumpolar antártica. A corrente agiu como uma espécie de barreira de água, bloqueando efetivamente as águas mais quentes e menos salgadas do Pacífico Central e do Atlântico Norte de fluírem para o sul em direção à massa terrestre antártica. Esse isolamento resultou em uma diminuição de temperatura, o que levou ao congelamento do continente. Agora, as duas teorias mencionadas podem ser consideradas separadamente como razões por trás da mudança no continente. Mas Elon Musk e outros cientistas encontraram uma maneira de ligar ambas as teorias porque acreditavam que essa era a melhor maneira de explicar o que ocorreu no continente. De acordo com eles, o aprofundamento da passagem de Drake resultou em uma mudança na circulação oceânica. O novo padrão, semelhante aos encontrados na corrente do Golfo, direcionou águas quentes para o norte, causando uma mudança nas correntes oceânicas, o que resultou em um aumento na precipitação. E como a precipitação continua a reduzir o teor de dióxido de carbono da atmosfera, a temperatura do continente começou a declinar cerca de 35 milhões de anos atrás. A queda nos níveis de dióxido de carbono foi devido a um processo conhecido como intemperismo de silicato. Nesse processo, rochas contendo silicato foram desgastadas pela chuva, e isso levou ao dióxido de carbono da atmosfera a ficar preso no calcário. A queda no CO2 tornou-se tão significativa que a glaciação ocorreu e o continente se tornou um grande bloco de gelo. Essa explicação parece muito válida, porque o efeito das mudanças climáticas e das mudanças na circulação oceânica tem sido notadas recentemente, mas dessa vez está revertendo o que aconteceu há 35 milhões de anos. No último trimestre de 2022, as duas regiões polares da Terra experimentaram ondas de calor simultâneas e inesperadas. A temperatura da região atingiu uma altura nunca antes vista, com a temperatura média da Antártica sendo de menos 13 graus Celsius, enquanto na região ártica estava 3,3 graus Celsius acima do normal. Outra descoberta feita teve a ver com a camada de ozônio. Esta camada, encontrada na estratosfera da Terra, protege a Terra dos raios ultravioleta nocivos do Sol. E no Dia Mundial do Ozônio, em 2022, descobriu-se que a camada de ozônio da região antártica havia se esgotado e o buraco era maior que todo o país dos Estados Unidos. É importante saber que o esgotamento da camada de ozônio pode levar ao aquecimento global, que é um aumento na temperatura da atmosfera, e para a Antártica isso pode significar o derretimento completo do gelo. Infelizmente, isso já está acontecendo. Recentemente foi descoberto que o maior iceberg do mundo, conhecido como A76A, se desprendeu de sua prateleira na Antártica e começou a derivar em direção à passagem de Drake. Esta massa de gelo, com cerca de 135 km de comprimento e 26 km de largura, derreterá ao longo do caminho e isso poderá aumentar o nível do mar, o que poderia levar a inundações. Embora seja interessante descobrir que o continente já foi uma floresta tropical e muitos possam concordar que teria sido um espetáculo digno de ser visto, ninguém quer que o gelo derreta agora por causa do efeito drástico que teria nos seres humanos, sem mencionar o planeta como um todo. Então, as pesquisas foram intensificadas para entender melhor o que levou à transformação completa do continente, a fim de descobrir quais medidas devem ser tomadas para evitar que uma mudança tão grande aconteça novamente. Agora me conta, você acha que a Antártica já foi uma floresta? Nos deixe saber aqui nos comentários qual é a sua opinião. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.